Olá! Continuando o livro Coletânea de Prosperidade do professor Hélio Couto, parte 8, 2 de 2. O Zen, quando chegou ao Japão, foi integralmente e imediatamente aceito pelos japoneses e puseram o Zen em tudo. Começaram a aplicar o Zen, viram que podiam fazer meditação, porque Zen é meditação. Podiam fazer meditação atirando flecha, lutando com espada, fazendo literalmente qualquer coisa, servindo chá. Qualquer coisa pode ser feita no estado meditativo. Quando você já chegou à consciência de que quem é que está servindo o chá? Quem é que está lutando espada com quem? Quem é que está atirando a flecha? Quem está observando atirar a flecha? Quem é o alvo? Quem é a flecha? Quando essa consciência já apareceu, a flecha chega sozinha ao alvo. Quando dois mestres Zen lutam espada, ficam horas e ninguém ganha, empata, porque é impossível que eles percam. Quando um faz um gesto, o outro já se antecipou a ele e vice-versa. E isso dura o tempo que for, até eles se cansarem. Aí eles param, porque fizeram aquilo para se divertir, crescer. Se você tem uma habilidade de maestria num instrumento, para crescer mais ainda, você precisa praticar com alguém de igual capacidade. Os dois crescem e ninguém se fere. Estou falando, não é de espada de plástico, nem de madeira, nem de brincadeirinha. São espadas reais, afiadas para matar. Porque senão é o quê? Senão não tem graça. Se vamos brincar de espadachim com espada de plástico, qual é o crescimento que estamos tendo? Ele só é mestre Zen porque sabe que sua vida está em risco. Se ele não se aplicar, morre. Morre mesmo. Então, quando ele está lutando, o que acontece? Por que é uma meditação? Por que é tão rápido que a mente não consegue mais administrar a luta? A mente sai, tira o ego e fica o tal. É o tal que está lutando, com outro tal também. Caso não fosse assim, um dos dois morreria. É quando o ego sai fora. Os japoneses entenderam isso. Se tirarmos o ego, nós podemos servir chá com perfeição absoluta. Podemos atirar flecha, podemos fazer qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa. Vejam, é uma consciência extremamente acima da consciência normal. Quando se fala qualquer coisa, inevitavelmente abrange tudo. Tudo. E sexo? Como é que se faz sexo Zen? É uma meditação. Essa é a diferença. Exteriormente, talvez você não note diferença no ato. Exteriormente. Mas a qualidade interior é outra. De um Buda. Ou vocês acham que o Buda não fazia sexo? Iluminou-se, espiritualizou-se e passou a negar a realidade. É o contrário. Ele tirou a ilusão do mundo. Ele continuou no mundo, porque agora o Buda tem muito mais amor, porque o todo flui através dele. Não é mais ele, não existe mais Siddhartha Gautama, não existe mais ele pessoa física, não existe mais. Só existe o Buda. Então, o que acontece quando um Buda se ilumina sexualmente? Há uma fusão dele com ele mesmo. Lembram-se da história do Yin e Yang? Isso é puro taoísmo. Eles entenderam claramente o conceito? Todo mestre fez isso consigo mesmo. O homem interior dele fez sexo com a mulher interior dele. E esse fato gerou um ser que transcendeu e que agora, falando tecnicamente,
Tem 50% Yang e 50% Yin. Porque a pessoa conseguiu chegar aos 50% Yang e 50% Yin. Porque houve isso. Houve uma relação sexual. Fizeram amor com ele mesmo. O tal com o tal mesmo. Ele com ele. O tal da parte Yang e o tal da parte Yin. Os dois fizeram. Dentro daquela mesma pessoa. Foi isso que gerou a transcendência. Aí mudou tudo. Toda a concepção mudou. De amor, de sexo, de tudo. E então, o que acontece com Buda? Ele transborda amor. Por isso, o mestre disse: não julgueis. Não julgueis. Porque você não tem toda a informação para tirar a conclusão. Simplesmente por isso. Não tem toda a informação para falar esse é isso, esse é aquilo, aquilo lá. Não tem. Assim, qualquer julgamento e qualquer condenação não tem sentido. Agora, é claro que quem entende quando um Buda fala, só aquele que está vivenciando também ou muito perto. Porque aí a troca é silenciosa. Não precisa se falar absolutamente nada. Lembram-se? Então, não há julgamento, porque é silêncio. Não há necessidade de se provar nada. A qualidade interior do fato modificou-se completamente. E isso é fácil de observar, até no cinema. Se há uma cena em que existe amor e ternura, é um Buda. Se não existe isso, é um ser não iluminado. Ficou fácil de fazer umas avaliações cinematográficas. Fica muito fácil saber quem é iluminado e quem não é por meio da expressão de amor e ternura. Quando não existe esse sentimento, isso é muito fácil de perceber. E dá para perceber antes. Então, atentem ao detalhe. Antes, porque dá para perceber isso tomando um café, por exemplo. Quando eu falo no DVD Amar a Bioquímica do Amor, convide para um café, 2, 50 cafés, 300 cafés, quantos cafés forem necessários, o que você está fazendo? Você está fazendo uma entrevista, está percebendo detalhes. É como uma entrevista de emprego. Quando você vai fazer uma entrevista e o entrevistador diz: vamos almoçar juntos? Vocês acham que terminou a entrevista de emprego? Eu conheço pessoas que perderam a vaga só por causa disso. Porque quando saiu da empresa e foram almoçar, o sujeito relaxou. E o entrevistador viu quem realmente era aquela pessoa. A forma dele se alimentar. Como é que ele pega um garfo, uma faca, como que ele come. Porque não dá para disfarçar o inconsciente. Fingir o tempo todo. Você finge 15 minutos, 1 hora, 2, 3, 4 horas. Mas, se levar isso aí, dia após dia, meses, aparece com certeza absoluta. A pessoa não consegue. Quem é falso não consegue fingir aquilo o tempo inteiro. Então, é só dar tempo ao tempo que aparece quem é o outro, a real personalidade dele. E isso economiza muito sofrimento, muita dor e muito dinheiro. Porque divórcio sai muito caro. Não é melhor tomar uns cafezinhos antes de gastar uma fortuna? Isso só falando em dinheiro. E o lado emocional, como fica? É ridicularmente simples, na verdade. Agora, por que não se pode esperar um pouco antes de tomar qualquer decisão? Não, precisa ser tudo imediato. E esse imediato é por quê? Porque é uma fuga. Porque você não pode fazer a cerimônia do chá. Precisa tomar o café ou o chá no balcão lá rapidinho, rápido, que tem mais pessoas atrás, vamos. É assim. Então, você não pode fazer uma cerimônia do chá em que surge como a pessoa é. Como pega um garfo, como pega uma colher, como corta comida.
Não se fala isso popularmente? Que você sabe como a pessoa faz amor vendo como ela se alimenta? Já não se fala isso? Há uma grande sabedoria popular nisso. Uma grande sabedoria. É isso. É a cerimônia do Zen, do chá. Nos mínimos detalhes, você vê quem é a pessoa. Nesse caso, tchau, até logo, sinto muito, não estamos na mesma frequência, procure outra pessoa porque eu não quero perder meu tempo nem sofrer, tchau. Precisa tomar 500 cafés, 1.000, 5.000 cafés, até poder achar uma pessoa? Claro que não. 15 segundos você bate o olho e já sabe quem é a pessoa. 15 segundos. Quem tem olhos. Mas isso significa o quê? Grau de consciência. Grau de consciência. Quem não expandiu não consegue fazer essas avaliações. Então fica tudo na tentativa do erro. É nível de consciência. Se for ínfimo, qual avaliação você consegue fazer do outro? De um candidato a emprego? Nada. É por isso que acontece tanta coisa, que se contrata e se demite, etc. E todos esses escândalos financeiros e tudo mais. Esse é o motivo. Por erro de avaliação. Ou má fé, certo? Quando se falsifica um holerite, comprovante de pagamento do salário, para se vender um carro ou vender um apartamento, não é erro da avaliação, é pura má fé. E se muita gente começar a fazer isso, qual é o resultado? E o que vocês estão assistindo? É o filme que está passando. Quando milhões de corretores de imóveis, milhões de vendedores de automóveis no mundo inteiro fizeram isso simultaneamente durante 25 anos. A bolha dos 25 anos que evaporou. E nós estamos começando a ver as consequências da bolha explodir. Milhões de corretores venderam apartamentos com falsificação de documentos e avaliador, fiador, cruzado. Nenhum dos dois tem dinheiro, mas um afiancia o outro. E melhor, os dois acabaram de chegar no país como imigrantes. Não tem teto, não tem parentes, não tem nada. E os dois compram um apartamento novinho, um afiançando o outro. E isso, N vezes foi feito. N's. Aí, dá no que dá. É o que está dando. Se alguém não entendeu ainda o que está acontecendo, por que a bolha explodiu? É isso. Esse tipo de consumidor que não poderia financiar de jeito nenhum. Cria-se um subtítulo para ele chamado subprime, uma classificação, e pode-se fazer. Com muitos juros, é claro. Os juros têm que subir, o risco é grande. Quanto mais documento falsificado, mais juros tem que haver. É claro. No final do ano, grandes balanços, muitos bônus e empurrar a coisa lá na frente. Lá na frente a gente se vê. Dane-se. E isso que acontece quando você tem um planeta inteirinho que não quer saber do tal. É isso. Corretores de imóveis que não querem saber do tal, gerentes de banco que não querem saber do tal, governantes que não querem saber do tal. Beleza. Fazem os 6 reatores no Japão e põem de frente para o mar, com 4 placas tectônicas embaixo se atritando. E ainda põe tudo isso dependendo de um gerador diesel. Dá no que dá, certo? Tudo que você pensa negativamente, fala, pensa e faz, cria antimatéria e volta para você mesmo. Então, quem tem ouvidos ouça. Quem tem mente, entenda. A questão do karma, ao longo do tempo, você vai agregando, segundo seus atos, muita antimatéria em si. Se agregar no fígado, terá problemas de fígado. Se agregar no coração, problema de coração. E assim sucessivamente. Se isso não for limpo, continua. Volta para cá com essa problemática, seja física, mental, emocional, ética, moral, não importa. Precisa ser sanado.
como a maioria não entende como funciona a mecânica do universo, há aquele muro de lamentações. Porque quer continuar na visão do mundo antigo. Existe alguém que faz a magia, então eu vou nessa pessoa. Se não funcionar, eu vou no outro. E se não funcionar, eu vou no outro e no outro. Pelo planeta inteiro. O que não falta é magia negra, amarração e etc. Agora, evolução, crescimento espiritual, ajudar os irmãos? Aí, que papo mais furado. Como disse o coleguinha do meu cliente jovem, que chatice. Depois que eu evoluir, o que eu vou fazer? Aí você ajuda os demais. Que chato. É assim que pensa a criatura. Então esse vai levar muito tempo até melhorar a vida. Por quê? O Buda se deparou com a mesma situação. Ele tinha um discípulo que falava e um que não falava. Ele aprendeu e se iluminou, mas ficou quietinho. E não passava nada para ninguém. E tinha o outro que aprendeu, iluminou e saiu ajudando os irmãos e saiu passando a coisa para frente. Buda era um homem que aceitava o tal como é. A realidade pura e simples como é. Ele sabia a diferença entre uma coisa e outra e sabia o que era o ideal, mas deixava. Existe esse tipo de pessoa que quer guardar para si. Guarde, ele já tinha explicado bastante. Quanto mais recebe, mais responsabilidade tem. Agora você veio, o Buda passou para você, você se iluminou e você só está tendo benefícios e quer guardar para si? Guarde, não vai ser o Buda que vai emitir nenhum julgamento. Para isso, existe o campo eletromagnético. O Buda não vai julgar, nem condenar, nem executar. Pelo contrário, quanto menos ele fizer isso, menos agrega nele. Portanto, como ele já não tem mais nada, pois ele atingiu o nada com N maiúsculo, não tem como agregar coisas nele. Não tem como a antimatéria grudar nele. Ele entendeu. Está bem. Você quer ficar sem falar, sem ajudar? Fique. Siga seu caminho, sem problema. Não precisa ir embora, não. Pode vir, fique aqui. Pode morar aqui na comunidade, sem problema. No entanto, ele sabia que o correto era passar. Porque foi isso que os deuses vieram falar com ele durante a sua meditação no 7º dia. Você não vai falar? Não vai explicar? Não vai formar outra pessoa? É preciso formar outra pessoa. E foi isso que ele começou a fazer. Ele tinha que pegar uma pessoa e torná-la tão articulada que pudesse passar o conhecimento dele para frente. Uma pessoa. Ele não sabia que não ia conseguir 2, nem 2. Senão, não teríamos esse conhecimento aqui e agora. Então, quando você se usar o conhecimento que está sendo passado, você vai comprar casa, carro, apartamento, resolver os problemas de saúde, resolver tudo, graças a uma pessoa que se deu ao trabalho, que gastou a vida inteira para aprender o que Buda tinha aprendido. Essa pessoa se iluminou e passou para outro, que também se iluminou. Foram poucos os iluminados. Discípulos? Milhares. Milhares e milhares e milhões. Mas iluminados, você conta nos dedos. Quando foi à China, quem levou o budismo para a China? Bodhidharma, outro gigante. Então, foram meia dúzia. Mas um desses, um mestre, vai para o Japão e transforma o Japão. Um mestre vai à China e transforma a China. Um mestre. Um. E existem milhares e milhares. Porque se não fosse assim que aconteceu, o mundo já teria mudado.
não estaríamos aqui nessa situação. Tudo já teria mudado, porque o planeta inteiro teria uma consciência de Buda. Então, não haveria mais problema algum nesse planeta. Mas voltando à pergunta dele, quanto mais se lamenta, quanto mais reclama, quanto mais chora, quanto mais se pisoteia e se faz birra de criança, pior fica. Só existe uma solução: aceitação e paciência infinita. Fim. Ponto. Aceitação e paciência infinita. Estou com um problema. O problema existe. Tem solução. Solte o que você está querendo obter. Solte o mundo e imediatamente a solução começa a surgir na sua vida. Coloque o foco na doença para ver. Você cria a doença rapidinho. Pegue um órgão seu sadio e comece a falar e pensar e imaginar que aquele órgão está com problema, para ver o que vai acontecer. Isso ninguém tem coragem de fazer. Por quê? Porque falta consciência. Porque se a pessoa aceitasse, sem reclamar, fizesse o melhor, sem ficar se lamuriando, poderia ajudar. Porque o sistema imunológico pode reverter qualquer situação praticamente. Mas como fica num muro de lamentações, cria o efeito Zenão. Porque a pessoa fica batendo a tecla naquele problema. Seja na miséria, seja num problema mental, emocional, seja lá o que for. Karma é algo estritamente real. Mas quem criou o karma? Foi a própria pessoa que criou essa situação, pela falta de consciência. Assim, quanto antes a pessoa alçar, se iluminar, antes ela acaba com o karma. Basta se iluminar. Ilumine-se, que não tem mais karma. Aí é puro amor. Transmite amor, pronto. Está tudo resolvido. Êxtase eterno, contínuo, infinito, crescente. Mas não, precisa ficar sapateando no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau. Vocês não ouviram que é preciso fazer uma limpeza lá embaixo para poder fazer a reestruturação e a realocação cósmica do planeta? Então isso está em curso também. O povo mais reticente e recalcitrante de lá está sendo transportado, encarnado e aparece aqui. E esses vocês já sabem, não é? Grandes patologias. Saem e matam 96 rindo. Agora, como é que faz para ajudar uma pessoa dessas? Porque ele também precisa ser ajudado. Não pode ser condenado. Não existe essa coisa de condenação eterna. Ele tem que ser recuperado. E para recuperar um amigo desses, é preciso pôr amor. É preciso pôr amor nele. Alguém tem que fazer isso. E não é amor pela humanidade, incondicional, etéreo. É pessoal. Pessoal. Um com um. Pessoal. Porque senão como é? O tal vai atuar como? O tal vai virar um ser para fazer isso? Ele já está fazendo isso. O tal está despejando amor na criação inteira, sem parar, o tempo todo. Porém, é necessário tratar individualmente. E para tratar individualmente, existem as pessoas que já se iluminaram e que estão dispostas a passar à frente e cuidar, ajudar cada um deles. O tal passar por dentro da pessoa. É isso que significa iluminação. É um canal livre. Tira tudo que está impedindo, tudo que impede que o tal passe integralmente. Mas quando você se funde com o tal, e é a tal história dos espadachins, eles lutam durante horas, ninguém ganha, se divertem e vão para casa feliz da vida. Já existe isso. Quando se diz, gente, se um goleiro se iluminar, ele não pode mais jogar futebol,
porque não toma gol nunca. Ele vai ficar lá, parado no gol, encostado na trave, certo? A bola vem e vai fora, 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 fora. O time dele ganha todas. Quando acontecer isso, o time vai ser convidado a só se apresentar como show e não vai mais participar de campeonato nenhum. Ou aquele goleiro vai ser demitido porque é eficiente demais. Então, nós já temos. É que não existe isso no futebol, mas entre os espadachins já existe essa situação em andamento. E várias vezes já houve mestres nesse nível. Quando existe alguém que se iluminou, não dá para ele ser diretor de qualquer departamento, ser dono da empresa, jogador de futebol. Não dá para ser essas coisas. A própria consciência do tal faz com que ele passe a ajudar os irmãos. Porque aquele que não está ajudando está resistindo ao tal. É pior, hein? Ele já está iluminado, mas vai guardar para si? Se o tal é justamente o contrário, o tal esparge amor pela humanidade, pela criação, por tudo. Como é que ele vai poder ficar quieto depois que se iluminou? Cuidado com a onda. Por quê? Lembram-se da teoria do caos explanada acima? Subiu, mas se continuar negando, começa uma ladeirinha abaixo e pode chegar lá embaixo. Aí vai ser necessário subir de novo e pode ficar fazendo isso aqui, subindo e descendo, ad infinito. Porque é inconcebível não ajudar os irmãos, sejam eles quais forem, em que lugar for do universo, seja lá em que dimensão do multiverso, etc. Isso não pode existir. Existem N funções. Cada um faz o que bem entende, faz o que gosta. Ninguém é pressionado, impedido à força, nada. Cada um na sua. Você gosta de cantar? Você canta. Gosta de qualquer coisa, ensinar, ajudar, N possibilidades. Agora, o que não dá é para sonegar a informação. Ninguém é executado em outros países, em outros locais. Não existe pena de morte, é absurdo isso. É que ninguém morre. Já se sabe que o sujeito morre, vai para outra dimensão e volta para cá. Ou ele continua atuando aqui através de outra dimensão. Então é um absurdo. Na verdade, você está soltando a pessoa. No momento, ele está preso, lá numa cela. Porém, se ele é executado, fica livrezinho da Silva. Aí já sai atrás do juiz, do advogado, seja lá quem for que ele quiser perturbar. Então ninguém executa. Deixa-se a pessoa encarnada e paralisada. E tenta-se ajudar, orientar. Tenta-se que o sujeito evolua, aprenda o máximo possível, porque é claro, a vida biológica tem um tempo. Então, daqui a X tempo, ele passa para outra, de qualquer maneira. Mas naquele tempo em que ele está do lado de cá, ele é ajudado a não fazer mais besteira. Essa pessoa lá da Noruega, ela pode ser recuperada, assim, num estalar de dedos, rapidamente, muito rapidamente. Por isso que foi dito, o sujeito vai se recuperar antes que os mornos, se ele tivesse ajuda. Perceberam a questão? Quem vai à penitenciária, onde ele ficará preso, lhe fazer uma aplicação de reiki? E não uma, 10, 20, 30, 200, 500, quem é que vai fazer isso? Se colocar amor no chakra cardíaco dele, num instante ele sai daquela situação. Mas quem é que vai lá? Se agora todos odeiam esse homem, se ele é execrado pela humanidade, então qual vai ser o destino? Inevitavelmente, daqui a alguns anos, ele parte, vai para a lama ou pior, fica um tempão, porque não há ninguém para dar uma mão para ele. E ele é um irmão que precisa de ajuda.
É um serial killer? É um assassino? No momento é, mas ele não pode ficar nessa situação eternamente. Porque, ficando eternamente, ele afeta todos nós. Vamos falar egoisticamente. É do nosso melhor interesse que esse sujeito seja recuperado o quanto antes. Lembram-se? Se existir uma criancinha lá na África passando fome, as consequências daquele sofrimento, a onda da criancinha vai se espalhar pelo planeta inteiro, dar a volta pelo planeta e tocar em todo mundo. Aí você fica meio mexido, meio desconfortável. Por quê? Porque existe alguém passando fome e a onda dele passou por você. Então, tem mais um passando fome. Existe 1 bilhão passando fome no momento. 1 bilhão. Como é que você pode descansar? Como é que pode ver novela, ver jogo de futebol? Como pode então? Em cima, ninguém suporta essa situação. Baixa-se download. Lógico. E enquanto vocês estiverem na mesma consciência, farão a mesma coisa, num planeta de uma galáxia muito distante. Farão a mesma coisa porque já se tornaram o tal, junto com ele. Aí você fala, não, pode parar. Esse 1 bilhão não vai ficar passando fome. E esses 6 que estão aqui se divertindo, não. Ninguém vai punir ninguém. Mas esses 6 têm que evoluir. Vamos dar uma chance deles evoluírem. Baixa-se um download neles, de amor. E eles terão que se mexer, porque eles começarão a sentir amor. Ficarão muito irrequietos com essa situação. Começam a prestar atenção no noticiário, ver o que eles precisam fazer para melhorar a situação do mundo. Vão sair da zona de conforto de um jeito ou de outro. Então, isso é inevitável, o que deve acontecer. Agora, nós estamos debaixo desse download. A informação está sendo passada e vai ser passada cada vez mais. Isso não vai parar nunca mais até que a transformação esteja concluída. Pronto. Quando estiver concluída, está tudo certo. Aí, o mundo evolui na paz e no amor. Ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar abandonado, não vai haver casa de repouso para jogar os velhinhos dentro. Nós somos civilizados? Os indígenas fazem algo igualzinho. Acho que talvez eles sejam até menos cruéis, porque no inverno a velhinha sai, a matriarca ou a patriarca da família fica do lado de fora da tenda durante a noite. Quando amanhece, ele está morto de frio. Pronto. Não dá trabalho para ninguém. Não é preciso cuidar dos idosos, acabou, pronto, morreu. Faz parte da cultura da tribo. Isso acontece com os selvagens, que nós consideramos selvagens. Chegamos à América e extermina 500 nações em nome do todo, porque eles são selvagens. E nós somos a civilização. Passam 500 anos, 300, e o que acontece? Fazemos pior do que eles. E chama isso de civilização, evolução. Essa situação não vai perdurar. É impossível, porque é totalmente contrário ao que o todo sente. O todo não pode conceber e aceitar algo assim. Então, amorosamente, porque ele não faz de outro jeito. Ele é só amor, puro amor. O que ele faz? Ele ama. A essência do universo é essa. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Não tem escolha. Só existe um todo. Um. Não existem dois. Não existe outro partido. Não dá para sair daqui. Parem o planeta que eu quero descer, parem o ônibus, parem o trem. Não há. Não há para onde descer. Não há para onde ir, certo?
Mais cedo ou mais tarde, alguém do lado do bem vai chegar ao nosso amigo da Noruega e dizer: olha, é o seguinte, eu vim aqui bater um papo com você, coisa e tal, e põe a mão no seu ombro e começa a passar um reiki para ele, quer ele queira, quer ele não queira, e ele começa a se transformar. Aliás, o download também está baixando em cima dele. O todo já está fazendo isso, mas se alguém fizesse isso lá, ajudaria bastante. À medida que passar o reiki, ele vai começar a se transformar. No início, ele vai ter aqueles 21 dias de limpeza, pode até estribuchar, pode até perceber que a visita está fazendo mal para ele, porque está amando. Não, eu não quero amor, eu quero ódio. Mas não interessa, você tem que receber amor. O que pode fazer? Não tem escolha, precisa ser amado. Quer queira, quer não queira, ele não tem escolha de ficar no ódio. Não tem escolha. Porque periodicamente muda a agenda, muda a era. Vai lá embaixo, pega e põe aqui de novo. Você pode ficar 10.000 anos no seu território subterrâneo, como grande, poderoso líder, imperador, rei. É bem imponente. 10.000, 50.000, o que significa isso? Nada. Você fica assim, porque serve aos instrumentos maiores. É concedido. Você pode ter sua ganguezinha, seu território e ficar lá, até a hora que houver uma mudança geral. Quando ocorre a mudança geral, você, que pode ser o todo fortão lá de baixo, vai virar uma criancinha no útero de qualquer mãe e vai nascer um bebezinho. Vão pegar você pelos pés e lhe dar uns tapas para começar. Aqui é o planeta Terra, seja bem-vindo. Já chega apanhando. E esse era o Todo-Poderoso. E ainda há mais, porque dependendo do grau de miasma de antimatéria, podem correr sérios riscos de chegar aqui sem perna, sem braço, com umas doençazinhas. Acontece. Vai saber o quanto que o amigo agregou de negatividade em si. Há alguns anos atrás, num país europeu, existe mendigo lá. É pouco, mas existe. Gente que dorme na rua. O sujeito estava dormindo na calçada e havia o lixo para ser recolhido, como aqui. E o homem estava dormindo no chão. Passou o caminhão de lixo, igual ao nosso daqui, que tritura. E o que os lixeiros fizeram? Pegaram tudo que estava ali e jogaram dentro do caminhão. Que horror! Pois então, é grau de consciência. Será que os lixeiros viram que era um sujeito vivo que estava dormindo? Que era um ser humano? Eu não vou falar o local, eu não quero criar problema, mas é um fato real. Escutou-se isso na mídia, foi um auê. E o locutor que relatou estava horrorizado com o estado atual da civilização humana, porque pegaram um homem vivo que estava dormindo, jogaram no caminhão de lixo e ele foi triturado. Isso há pouquíssimos anos. Isto é o planeta Terra. E nós? 1918, a gripe espanhola. São Paulo tem 5.000 casos de mortes, mas muita gente contaminada. O diretor de um hospital tranca as pessoas dentro do lugar, fecha, coloca a corrente e foge para Piracicaba. Um médico trancou o hospital e fugiu para Piracicaba, para ficar em segurança lá no interior, onde a gripe não tinha chegado. E deixou todo mundo morrendo dentro do hospital. Aqui, em São Paulo, 1 século atrás, durante a gripe espanhola. Peguem a documentação da época para ler. E a sopa da meia-noite? A sopa da meia-noite que havia nos hospitais daquela época? Que meia-noite vinham para você e falavam: tem uma sopinha boa aqui para você que está com gripe, hein? Tomava a sopinha e no dia seguinte, acabou. Foi para melhor. Isso tudo está documentado. E no cemitério da Consolação? Está lá o coveiro trabalhando, não é? Chegava cadáver sem parar.
estava lá diversos cadáveres, e ele abrindo buracos para colocar o povo. No meio dos cadáveres há um cara que se mexe e geme. No meio da pilha de cadáveres, um sujeito que não está morto, ainda está vivo. Ele se mexeu. O coveiro não teve a menor hesitação. Pegou a pá e deu uma pasada na cabeça do homem e acabou de matar. Isso é fato. Nós, brasileiros, paulistas, somos capazes de fazer isso. E recolher as pessoas. Nossa, era cômico. Como não havia caminhão suficiente, não haviam pessoas suficientes. Sabe como é? O Estado funciona com uma perfeição espetacular. Faz tempo, e naquela época também, já não havia gente para fazer. Então parava o caminhão na sua porta, você estava com um parente morto em cima do seja lá o que for ou no chão, entrava o motorista do caminhão com 2 ajudantes e falava: olhe, é o seguinte, não cabe mais ninguém no caminhão. Eu posso deixar um morto recente, novinho, e levo o seu que está mais velho. Deixo um que está fedendo menos e levo o seu que está fedendo mais. Está feito? O povo, está feito. Então pegavam o cadáver velho, colocavam no caminhão, pegavam um fresquinho e colocavam na casa e iam embora, até esperar que se passasse um novo caminhão. Até que isso é a gripe de 1918. A história é longa. Parece filme de horror, né? Parece terror. Não. É o planeta Terra. Só isso. Agora, o que fazemos em relação a tudo isso? Porque hoje se vive uma situação de um mundo de ilusão, de uma vida romântica extrema, globalmente falando. Como não se tem na mídia, o que é óbvio, nenhuma avaliação real da situação mundial? Você só tem a ilha da fantasia. Você precisa caçar a informação na internet, um ou no outro site que fala a verdade e que, portanto, é perseguido, proscrito. Você precisa caçar a informação. Mas se você nem sabe que existe isso, para que vai caçar algo que não sabe? Então não é caça, certo? Você vai no que todo mundo vê, no que todo mundo vê e assiste. Não existe nada ali que seja educativo, que mostre a realidade. Então, a bola de neve vai girando e ninguém dá por si sobre o que está acontecendo. De vez em quando aperta demais, então um fala daqui, outro fala dali, ocorre um auezinho, certo? Mas vai haver pizza no final, todo mundo vai achar que a pizza está garantida. É isso. Hoje, à 13h, iam fazer uma reunião. Quem sabe chega a um acordo. Pizza para todo mundo, maravilhoso, magnífico. Ou então amanhã. E o que vai ser decidido de tão espetacular que aí todo mundo fica na santa paz? O que está em 14 trilhões,3A passa para 16, depois passa para 20. Sabe-se lá. Empurra isso aí, outra coisa chata, entenderam? Um dia vai ser pago. Eu escutei isso. Um dia vai ser pago. É? Fale isso para o seu gerente de banco. Fala isso. Vai lá, com seu cartão de crédito estourado, seus empréstimos estourados. Vá lá e fale para o seu gerente. Um dia eu pago. Quero mais. Experimenta. Veja como é que funciona o mundo real. E nesse caso, você pode empurrar essa coisa ad infinito. Pois é, não é bem assim a coisa. Entenderam? Então, o parafuso está apertando. A situação está se complicando. Mais cedo ou mais tarde, essa zona de conforto total vai ser afetada. E aí, a realidade vai se impor. E quem já estiver num grau superior de iluminação vai passar por isso sem maiores problemas. Quem não estiver vai ficar sem formigueiro, literalmente. Isso quase aconteceu na Grécia 2 semanas atrás. Quase que vai tudo pro buraco. Empurraram mais uma vez
empurra mais, empurra lá, empurra aqui, empurra. Só que nós estamos num universo finito. Então vai chegar uma hora em que não dá mais para fazer desse jeito. A questão sempre retorna ao mesmo lugar. Grau de consciência. Quando se tem consciência, o tal pode atuar através de nós e pode melhorar tudo. Quando não se tem, é essa situação que vocês estão vendo, lenta e gradual. Não esqueçam de que 10 minutos antes do Titanic bater, o capitão mandou uma mensagem dizendo: o céu é azul e o mar está calmo. 10 minutos antes. E poucos minutos antes, ele mandou aumentar a velocidade porque estava tudo. Nossa, tá tudo maravilhoso. Pode aumentar a velocidade do barco. E o comandante das máquinas falou: mas isso não é perigoso? Não, pode fazer. Bem, ordem é ordem. Fez. 10 minutinhos antes. Então, quando chacoalha, quando treme, é complicado. Não estou cantando isso para assustar nem aterrorizar ninguém. Mas é impossível esticar uma situação igual a que existe nesse planeta, em que não se dá a mínima para o sofrimento alheio e tocar o barco como se nada tivesse acontecendo. Eu só cuido do meu. Não dá. É impossível. Então, isso vai ser ajustado de um jeito ou de outro.